Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você por aqui nesse sabadão, dia 7 de junho, né? Sabadaço aqui, sabadão! Como diria Gilberto Barros, o Cassinão! Pô, Gilberto Barros é lenda, hein? O lendário Gilberto Barros. Era muito fã. Era muito fã. Água na Carol! Quem lembra da Água na Carol? Baita programa. Baita programa. Enfim, Caramba, desbloqueou agora uma memória de infância foda. Sabadão, ligando a televisão e ver o Gilberto Barros. Era muito bom. Era muito bom. Só quem viveu, né, os anos 2000, o começo, né, dos anos 2000, sabe o quão mágico era passar um sábado com Gilberto Barros. Era uma coisa maravilhosa. Enfim, vamos aqui pro programa de hoje. Programa um pouquinho mais express, né, cara? Hoje vamos aqui para uma versão pocket do Swish TV Show. Eu tô com bastante coisa para fazer hoje, né? Tem umas paradas aqui em casa para fazer, tem que resolver BO de banco, resolver BO de viagem também, né? Que semana que vem eu tô indo para São Paulo para ir para NBA House, então tem bastante coisa para eu organizar aqui. Então hoje vamos fazer uma versão um pouquinho mais pocket do Swish TV Show, falando sobre as finais da NBA. Né? Amanhã nós teremos o jogo 2 das finais entre Pacers e Oklahoma City Thunder. E aí, nesse episódio, eu quero, primeiramente, dar uma revisada no jogo 1, né, no que os dois times fizeram de bom, no que os dois times fizeram de ruim, né, meio que fazer um recap do jogo 1. E depois eu quero falar um pouquinho sobre alguns ajustes que eu acho que os dois times devem fazer para esse jogo 2, principalmente no caso do Thunder, que perdeu o primeiro jogo e precisa vencer esse jogo 2 de qualquer jeito. Porque ir para Indiana com 0-2 na mala, sim, é um grande passo para a derrota, né? Então, falar um pouquinho sobre o jogo 1, falar sobre o jogo de amanhã. Amanhã, muito provavelmente, nós não teremos Swish TV Show, tá? Provavelmente a gente não vai ter programa amanhã no domingo, porque eu vou ir lá pros meus pais, então vai ser... Cara, esse final de semana tá uma bagunça. Eu ia fazer live ontem, acabou que não deu certo, né? Acabou que eu tive uns BO pra resolver. Então esse final de semana tá meio caótico, mas a partir de semana que vem as coisas devem normalizar aqui no canal, tá bom? Peço até desculpas pela programação meio bagunçada do canal nessa semana, mas a partir de semana que vem as coisas já vão, né, se encaminhar melhor. Mas enfim, vamos aqui falar sobre as finais. Não tem muita notícia pra comentar hoje, então eu acho que dá pra deixar acumular um pouco das notícias e falar tudo no programa de segunda, que eu acho que vai ter mais coisa pra falar, vai dar pra explorar, né, mais as notícias que forem saindo aí durante o final de semana. Então é isso, gente. Bora aqui pro programa, roda a vinheta e vamos aqui começar a edição de hoje, a edição de sábado do Swish TV Show. Vai! Bom, vamos lá, cara. Primeiramente, eu acho importante a gente dar uma recapitulada no jogo 1. Né? O jogo 1 aconteceu foi na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira, dia 5. Tivemos a abertura das finais. Primeiro jogo lá no Paycon Center, lá em Oklahoma. É um jogo onde o Thunder era favorito. É um jogo onde o Thunder liderou durante a maior parte do tempo. Durante, cara, 99% do tempo. Foi o Thunder que esteve à frente no placar. Só que aí no fim, o Pacers conseguiu a virada. O Pacers que tem como característica nesse playoff buscar viradas impossíveis, buscar viradas, né, bizarras. O Pacers conseguiu fazer isso de novo. O Haliburton converteu mais um game winner, mais uma bola decisiva.
Inclusive, finalmente arrumaram um apelido pro Haliburton, né? Haliburton foi batizado de The Moment, né? O Momento. Um apelido muito pertinente, né? Combina bastante com o Haliburton, porque nesse playoff realmente, se tem um cara que tem gerado momentos épicos, imagens épicas, é o Haliburton. É impressionante como esse cara tá, tipo assim, tá cravando o seu nome na história da pós-temporada. Essa já individualmente, uma das pós-temporadas mais fantásticas que eu já vi. O que o Haliburton tá fazendo nesse playoff, cara, é uma coisa realmente bizarra. E no jogo 1 ele fez de novo. Uma bola absurda, faltando 0.3 para acabar. Então, foi um jogo 1 emocionante, foi um jogo 1 de puro entretenimento. E que terminou com a vitória do Pacers, uma vitória importantíssima que coloca o Pacers na frente e que de quebra rouba um dos mandos de Oklahoma. E aí, cara, olhando, né, pro que foi o jogo, pro que aconteceu na partida, dá pra tirar algumas conclusões, né? Dá pra tirar várias coisas boas que os dois times fizeram, ao mesmo tempo que dá pra tirar também várias coisas ruins que, né, tanto o Pacers como o Oklahoma acabaram, né, fazendo também. Começando com o Pacers, e aí olhando para as coisas boas, né, olhando para o que deu certo para Indiana no jogo 1, acho que um dos principais pontos positivos para Indiana no primeiro jogo foram as bolas de 3. O Pacers vem fazendo um playoff em termos de bolas de 3 excelente, né, o time que melhor arremessa para 3 nesse playoff, aproveitamento bem acima dos 40%, uma eficiência absurda. Basicamente, todo mundo ali do Pacers mata a bola de fora. Nesse jogo, inclusive, se eu não me engano, só o Mathurin que não matou bola de 3. O resto do time, todo mundo matou. E tiveram jogadores que mataram mais de uma, né? O Nesmith, o próprio Obi-Toppin. Então, as bolas de 3 foram, né, muito bem ali, né? O Pacers chutou muito bem para 3 no primeiro jogo. O time matou 18 bolas de 3 com 46% de aproveitamento. Uma eficiência e um volume muito altos. E um ponto que foi bem importante para a Indiana foram as bolas de 3 do corner, né, ali na zona morta. Eu falei na minha prévia e falei também antes do primeiro jogo e tal. Falei até no próprio programa de quinta. Que um ponto que poderia machucar muito essa defesa do Thunder seriam as bolas na zona morta. O Thunder é o time que mais cede arremessos na zona morta na NBA. Né? E na teoria é o arremesso mais fácil, é o arremesso mais simples de ser convertido na liga, né? Onde os jogadores melhor arremessam na NBA. E o Thunder, pelo jeito que defende, pelo jeito que pressiona ali na marcação, acaba cedendo muita bola na zona morta. E o Pacers foi fatal nessa região. O Pacers tentou 16 bolas de 3 na zona morta e converteu 10. O que é a segunda melhor marca de toda a pós-temporada. Então, o perímetro ofensivo do Pacers foi muito eficiente. O Indiana puniu, né, as ajudas do Thunder, conseguindo converter bolas de fora, não desperdiçando, né, wide opens. Então, as bolas de 3 talvez tenha sido realmente o ponto mais positivo mesmo que o Pacers teve no jogo 1, mas não foi o único, né? Não foi o único. Ainda na questão bolas de 3, tem um jogador que se destaca bastante. E para mim foi um grande acerto de Indiana, que foi o Obi-Toppin. Vocês devem se lembrar que durante a minha prévia, eu falei, né, que a tendência seria do Carlisle usar bastante o Obi-Toppin na série, né, dar bastante minutos pro Obi-Toppin, pelas características físicas, pelo atleticismo e pelas bolas de 3 que o Obi-Toppin consegue converter. Ele é o melhor arremessador de 3 do mundo? Não, mas ele é um bom arremessador de 3, é um cara que mata a bola. Quando você junta as bolas de 3 do Obi-Toppin com o tamanho, com o físico, com o atleticismo que ele tem, você tem ali um baita de um coringa no banco do Pacers. Um coringa que foi muito eficiente e foi muito impactante no jogo 1. No primeiro tempo ele não foi bem, foi um primeiro tempo bem abaixo. Ele terminou o primeiro tempo com mais turnovers do que bolas de 3 convertidas.
né? Não foi um bom começo de jogo, claramente ele estava nervoso. Mas ao invés de bancar ele, no sentido de deixar ele no banco e meio que abortar o plano de usar ele no jogo, o Carlisle fez o quê? Continua apostando. Usou ele no segundo tempo, usou ele no quarto período. E o resultado foi ele matando 3 bolas de 3 no segundo tempo, sendo 2 no quarto período, importantíssimas. Não cometeu nenhum turnover. E foi importantíssimo no espaçamento de quadra, né? Conseguiu ali também pegar rebote, ajudar na defesa. Nos momentos em que o Indiana jogou no small ball, o Obi Toppin foi muito bem. Então, o Obi Toppin, juntamente das bolas de 3, foi um outro ponto bem positivo para Indiana no primeiro jogo. E é um cara que deve ser bem mais utilizado nos próximos jogos. O outro jogador importantíssimo, e com certeza foi um dos grandes acertos do Pacers no jogo, foi o Andrew Nembhard. O Nembhard, além de ter sido monstruoso na defesa, executando uma marcação muito boa em cima do Shai, o Shai, sendo marcado pelo Nembhard, teve 3 de 9 de aproveitamento. Incluindo aquele último arremesso que ele errou, que foi um arremesso muito bem contestado, foi uma boa marcação do Nembhard, né? Então o Nembhard teve um impacto muito grande na defesa, né? Inclusive eu não esperava que ele fosse o marcador primário do Shai, e ele foi. Eu achei que pela questão do tamanho, o Carlisle ia utilizar o Nesmith como esse defensor primário do Shai, mas não, usou o Nembhard. O Nesmith também marcou o Shai, né, durante o jogo, inclusive teve um bom desempenho marcando o Shai. Mas o Nembhard foi quem, né, mais, né, defendeu o Shai durante o jogo, foi realmente o marcador primário, e foi muito bem. Só que além de ter ido bem na defesa, ele também foi muito bem no ataque, né, especialmente no quarto período, que foi onde o Carlisle deu para ele o controle das ações ofensivas do time, né? O Carlisle fez um ajuste muito bom no quarto período, e foi deixar o Haliburton um pouquinho mais fora da bola, um pouquinho mais fora das ações ofensivas, e deixar o ataque na mão do Nembhard. Deixar o Nembhard tomar as decisões. E por que o Carlisle fez isso? Para tirar o Dort da marcação. Para excluir o Dort das posses defensivas. Porque com o Haliburton fora da bola, o Luguentz Dort meio que ficava preso também. Ele também ficava fora da bola porque ele tinha que ficar no Haliburton. E aí, com essa abordagem, o Pacers conseguiu, né, executar melhor no ataque, porque não tinha que lidar com o Dort, que vinha fazendo um jogo defensivo muito bom. E aí o cara que coordenou as ações enquanto o Haliburton estava ali fora da bola foi o Nembhard. E ele executou de forma impecável. O quarto período dele foi maravilhoso. Foram 8 pontos e 3 assistências para o Nembhard. Matando bola importante. Aquela bola que ele matou na cara do Shai, faltando 1,50 para acabar, foi uma bola surreal. Foi um dos pontos de virada do jogo, né? Fora as assistências que ele achou, os passes que ele achou, a forma como ele puniu as ajudas do Thunder, achando passes ali pro perímetro, encontrando os jogadores do Pacers livres, principalmente o Obi Toppin, né? Então, Andrew Nembhard foi outro acerto gigante de Indiana, e é um cara que, mano, pode de novo ser o X-Factor do time no jogo de domingo. Então, Nembhard é outro acerto. O Nesmith também foi um grande acerto. Eu sei que a pontuação do Nesmith pode não ter impressionado muita gente, mas o trabalho que ele fez na defesa e o trabalho dele nos rebotes, cara, fez uma diferença muito grande. Foram 12 rebotes pro Nesmith. 3 bolas de 3, uma boa marcação em cima do Shai. O Shai sendo marcado pelo Nesmith, ficou 2 de 8 no field goal. Então, assim como o Nembhard foi importante, o Nesmith também foi bastante. A transição defensiva do Pacers foi muito bem feita, né? Um dos principais motivos que fez o Thunder não conseguir gerar tantos pontos em cima dos turnovers que o Pacers cometeu, e que não foram poucos, foi a boa transição defensiva que Indiana teve, né? O Pacers se recompôs muito bem e não cedeu cestas fáceis para o Thunder no contra-ataque. Então a transição defensiva foi um grande acerto. A pressão na meia quadra também foi bem feita, né? O Pacers soube pressionar na meia quadra, soube tirar espaço do Thunder, dificultou a criação de jogo do Thunder ali na meia quadra. Então
A defesa em si do Pacers fez um trabalho bom. E eu acho que não tem como não colocar Siakam e Haliburton como grandes acertos. Eles fizeram um jogo fantástico? Não. Eles fizeram jogos bem melhores durante o playoff. Mas eles foram importantes quando mais precisou. O Siakam, na defesa, nos rebotes, no trabalho dele sem bola, ele gerou muito espaço, ele gerou muitas jogadas positivas para Indiana durante o jogo. Puniu mismatches, né, ali no post. Então o Siakam teve um papel tático muito importante e o Haliburton apareceu quando o time mais precisou. No momento de pressão, faltando poucos segundos para acabar, foi ele que pegou a bola, chamou a jogada e matou a bola da vitória. Então, Haliburton e Pascal Siakam, apesar de terem sido até bem marcados, na minha opinião, especialmente o Haliburton, eles foram acertos pelo impacto que eles tiveram, né, na vitória. Eles foram impactantes, apesar de terem sido bem marcados. Então, pra mim, esses foram os grandes acertos de Indiana no jogo. Por parte de Oklahoma, apesar da derrota, o Thunder fez muita coisa boa. Não foi um jogo ruim do Thunder. Tanto que o Thunder liderou por 99% do tempo. E como que o Thunder conseguiu liderar por tanto tempo? Primeiro ponto, turnovers forçados. Foram 25 turnovers forçados por Oklahoma. 19 só no primeiro tempo. Uma marca enorme, absurda. O time teve a questão de não conseguir capitalizar tão bem em cima desses turnovers, mas apesar de não ter pontuado tanto a partir dos turnovers que forçou, essa forçação de turnover, essa quantidade de turnovers, essa quantidade de erros forçados, acabou quebrando o fluxo ofensivo do Pacers. É um dos times que melhor executa no ataque. Só que pela quantidade de erros que o Thunder forçou, especialmente no primeiro tempo, o ataque do Pacers não fluiu direito, né? Então, só um minuto que estão me ligando aqui, rapidinho. Foi mal, pessoal. Tive que dar uma pausa aqui pra receber uma galera que vai fazer um servicinho aqui na minha garagem, né? Na minha garagem. Ou te falar, mano, na moral, galera jovem que assiste aqui o canal, uma dica pra vocês. Fiquem o máximo de tempo possível morando na casa dos seus pais, mano. Na moral. Luiz, mas eu quero ter independência, irmão. Não vale a pena. Não vale a pena. O tanto de BO que você tem que resolver quando você mora sozinho. Mano, quando você põe na balança, cara, compensa muito mais ficar na casa dos pais. Lá nos meus pais, eu nunca tive que lidar com encanador. Nunca tive que lidar com uma infiltração, com uma infestação de algum inseto. Nunca tive que lidar com isso, pô. As coisas se resolviam de forma mágica. De forma mágica. Acordava, tava tudo resolvido. Era uma maravilha. Agora não. Agora, se eu não correr atrás, a casa cai. A casa, derrete. Pô, tá maluco, mano. É muito BO, velho. Tá maluco. Vale a pena não. Galera, não morem sozinhos. Morem com seus pais. Nossa senhora, muito melhor. Muito melhor. Ai, meu Deus. Ai, como sofre o Swish. Bizarro, né? Ai, como gosta de se vitimizar, né? Impressionante. Mas enfim, galera, voltando aqui pro raciocínio, eu tava falando dos turnovers de Oklahoma, né? Que foram um ponto positivo, apesar do time não ter conseguido capitalizar tão bem em cima deles. Então, é isso. Os turnovers foram um ponto positivo, porque apesar do Thunder não ter gerado tantos pontos a partir deles, o Thunder quebrou o fluxo ofensivo de Indiana, o que permitiu que o Thunder liderasse pela maior parte do tempo e chegasse nos últimos 9 minutos de jogo, vencendo por 15 pontos. Outra coisa que deu muito certo para o Oklahoma foi o Shai. Mas ele errou o último arremesso. Mas ele pipocou. Irmão, o cara meteu 38 pontos. 38. É a maior pontuação de um estreante em finais desde o Allen Iverson em 2001. Falar que um cara desse não jogou bem é uma loucura. É uma loucura. Inclusive, foi a única coisa na meia quadra que deu certo pro Thunder. A única coisa foi o Shai. Então, pipocou. Não pipocou.
Foi mal. Não foi mal. Jogou bem pra caralho, 38 pontos. Foi o principal jogador do Thunder na partida. Então, o Shai deu muito certo. Outra coisa que deu certo, na minha opinião, foi a mudança no quinteto titular. A mudança do Cason Wallace no lugar do Hartenstein, eu achei boa, tá? Eu achei boa. Por quê? Porque aumentou o poder de pressão da defesa do Thunder. O Haliburton foi muito mais pressionado, tendo o Cason Wallace ali no quinteto. E o espaçamento de quadra do Thunder foi melhor. Então, a mudança do Cason no lugar do Hartenstein foi algo positivo. Eu, se fosse o Dagenot, e aí já vai entrar na parte de ajustes pro Thunder, eu talvez só mudasse o Cason pelo Caruso, né? Porque eu acho que o Caruso tem mais capacidade de marcar o Siakam, por exemplo, do que o Cason Wallace. Mas a mudança em si de tirar um dos bigs para colocar um guard, né, com um bom poder de defesa e com capacidade de matar a bola de fora, eu achei uma mudança boa. Então foi algo que deu certo. Então, pra mim, esses foram os pontos positivos de Oklahoma no jogo. Os turnovers que forçou, o Shai e a mudança do Cason no lugar do Hartenstein. Indo agora para as coisas que deram errado, e aí mantendo no Oklahoma, a principal coisa que deu errado pro Thunder foi realmente o fato do time não ter conseguido capitalizar em cima dos turnovers. Você forçar 25 turnovers num jogo e só conseguir gerar 11 pontos a partir deles, cara, é muito pouco. É muito pouco. Ainda mais se tratando do Thunder, que é um time que normalmente pune quase todos os erros que força. Então o Thunder não conseguiu capitalizar em cima dos turnovers. E se tivesse conseguido, provavelmente o Thunder não teria perdido o jogo. Inclusive poderia ter matado o jogo mais cedo se tivesse capitalizado melhor em cima dos erros de Indiana. Então esse foi pra mim o que mais deu errado pro Thunder. Foi a falta de capacidade de capitalizar em cima dos turnovers. Outra coisa que foi horrorosa no Thunder no jogo foi o ataque meia quadra. O ataque meia quadra foi realmente uma tragédia. A única coisa que deu certo pro Thunder em meia quadra foi o Shai. Parecia que a única estratégia que o Thunder tinha em meia quadra era dar a bola na mão do Shai e deixar ele jogar. Jalen não fez nada, Chet não fez nada. Inclusive outras duas coisas que deram muito erradas. Jalen e Chet foram horrorosos. Os dois combinaram para 8 de 28 no field goal. O Chet terminou o jogo com 6 pontos marcados. Foi muito mal. Então, o ataque meia quadra, juntamente com um desempenho muito ruim de Jalen e Chet, foram outras duas coisas que deram muito erradas. E a última coisa que eu listei aqui que deu errado foram as decisões do Dagenot. O Dagenot, na minha opinião, cometeu vários erros durante o jogo, especialmente ali nos últimos 9 minutos, que foi onde o Indiana buscou a virada. E quais erros foram esses? Primeiro, não ter pedido timeout no momento em que o Pacers começou a cortar a diferença. Ele não ter pedido timeout depois do Pacers cortar a diferença para 6, para mim foi uma loucura. Foi uma loucura. E ele morreu com um timeout um timeout ali sobrando, cara. Ele morreu com um timeout sobrando, sabe? Então, assim, ele não ter pedido timeout durante a run ali do Pacers foi uma loucura, foi um erro grosseiro. E pra mim, cara, ele ter fechado o jogo com Chet e Hartenstein no banco também foi um erro muito grande, porque acabou fazendo com que o Thunder não conseguisse pegar rebote, especialmente rebote ofensivo. E eu não tô falando que ele tinha que colocar os dois pra fechar o jogo, não, mas pelo menos um deles tinha que ter jogado. E nenhum dos dois jogou ali na reta final. Ele fechou o jogo sem os dois. Então, pra mim, esses dois erros do Dagenot foram erros realmente capitais, assim, pro resultado. Então, esses foram os pontos mais negativos que eu enxerguei no jogo 1 do Thunder. Em Indiana, claramente o grande ponto fraco, o grande ponto negativo foram os turnovers. 25 turnovers é algo muito acima do normal para Indiana, especialmente os 19 no primeiro tempo. Então foi um ponto que deu muito errado. É importante destacar que no segundo tempo os turnovers diminuíram bastante. E tem que destacar também que o Pacers conseguiu
conter os danos após os turnovers, né? Mas, cara, se o Indiana tiver mais um jogo de 20 turnovers, por exemplo, mano, a chance de perder é muito grande. O Pacers não perdeu o primeiro jogo no detalhe. No detalhe. Então, é um ponto que deu muito errado. Outro ponto, cara, que deu errado, e nem é que deu errado, mas foi um ponto negativo, foi a baixa produção do Haliburton e do Siakam. Apesar dos dois terem, né, sido importantes para a vitória, especialmente o Haliburton com a bola ali do jogo, eles não produziram tanto quanto, né, normalmente eles produzem. O Siakam teve um jogo de só 19 pontos, o Haliburton de só 14. Os dois foram bem contidos pela defesa de Oklahoma. Então, a baixa produção dos dois foi um ponto. Repito, não é que os dois prejudicaram o time. Não, mas foram pontos negativos. Foram pontos negativos a baixa produção ofensiva da dupla. Miles Turner também foi um ponto meio negativo no jogo. Ele demorou muito para aparecer. Fez bastante falta ali nos dois primeiros quartos, principalmente. Mathurin foi bem mal no jogo. Mathurin talvez tenha sido o pior jogador da rotação do Indiana. Muito abaixo. Não foi um fator no jogo. Não foi um fator. Um outro ponto que o Pacers sofreu bastante, especialmente no primeiro tempo, foram nos rebotes ofensivos. Né? O Thunder conseguiu muitos rebotes ofensivos e geraram alguns pontos ali para o time. Então, é um ponto a se atentar. E o Lugendort conseguiu punir bem a marcação mais frouxa do Pacers. Né? O Pacers optou por não focar tanto nas contestações em cima do Dort e acabou pagando o preço, né? Tomaram 5 bolas de 3 do Dort. Então foi uma outra coisa aí que machucou o Pacers no primeiro jogo. Então, pra mim, esses foram os pontos negativos, né? Esses foram os pontos que deram errado para as duas equipes. E indo agora para a parte de ajustes para o jogo 2, por parte de Indiana, eu acho que o principal ponto de ajuste é tentar diminuir os turnovers, tentar resolver as jogadas um pouco mais rápido para não dar tempo para a defesa de Oklahoma se acertar, tentar explorar mais a transição e menos o jogo de meia quadra, talvez seja uma boa opção para Indiana, que é um dos melhores times correndo, né? Time que corre bem, que ataca bem em quadra aberta, então talvez ter uma abordagem mais de transição possa ser um ponto que diminua a quantidade de turnovers. Um outro ponto é deixar o Nembhard iniciar mais as jogadas, assim como foi feito na reta final do quarto período, deixar o Haliburton atuando um pouquinho mais fora da bola e deixar o Nembhard comandar as ações, porque aí você meio que tira o Lugendort das posses defensivas, e aí você tem mais tranquilidade para trabalhar, especialmente em pick and roll e tal, explorar os driving kicks que deram muito certo ali no quarto período. Driving kick que é basicamente aquele passe que você dá após a infiltração, você infiltra, deixa a defesa aglutinar e solta o passe para fora. O Thunder é uma defesa, o Thunder é um time que costuma mandar muita ajuda na defesa, né? Manda bastante blitz no pick and roll e tenta colapsar ao máximo o garrafão para gerar os erros. E quando você defende desse jeito, você acaba cedendo bolas de 3, porque se você tem 2, 3 caras pressionando um só, vai ter alguém livre. Então, o Pacers fez isso muito bem ali nos últimos 9 minutos do jogo. E talvez tendo o Nembhard iniciando mais as jogadas, isso possa ser feito, né, durante todo o jogo, que pode machucar ainda mais o perímetro defensivo do Thunder, que acabou, né, tomando 18 bolas de 3. Então esse é outro ponto de ajuste. E o outro ponto é torcer para as bolas de 3 continuarem caindo. Porque se as bolas de 3 do Pacers continuarem caindo do jeito que caiu no jogo 1, a chance deles vencerem mais jogos aumenta bastante. E continuar apostando no Obi-Toppin, continuar dando minutos pro Obi-Toppin. Então, apostar mais no Siakam no post, criar mais jogadas pro Siakam no post, especialmente em cima de Keyson Wallace, em cima de, enfim, de Shai, dos guards do Thunder, né?
Então são outros pontos que eu acho que o Carlisle pode investir nesse jogo 2. E no caso de Oklahoma, tem vários pontos de ajuste. O principal deles, pra mim, é melhorar o ataque em meia quadra. Foi uma coisa realmente tenebrosa o Thunder em meia quadra no jogo 1. Mérito da defesa do Pacers, que fez um trabalho muito bom pressionando. Mas eu senti que faltou criatividade por parte do Thunder. Faltou movimentar mais a bola. Faltou ter outros caras aparecendo para além do Shai. E aí entra no outro ponto de ajuste, que é Chet e Jalen serem melhores. Os dois foram muito mal. Jalen marcou só 17 pontos com um field goal horroroso. E o Chet só marcou 6. Então os dois foram horrorosos. E muito do ataque ruim do Thunder em meia quadra se deu pelo fato dos dois estarem mal. Então, além de melhorar o ataque em meia quadra, o Thunder precisa que esses dois joguem melhor, porque aí uma coisa vai acabar puxando a outra, assim como a forma como o Thunder capitaliza em cima dos turnovers vai melhorar se o ataque em meia quadra estiver melhor, né? Então, tudo, na minha opinião, gira em torno do Thunder atacar melhor. A defesa, na minha concepção, foi excelente. Ah, cedeu muita bola de 3? Sim, mas forçou muito turnover, forçou muito erro. Entendeu? Então a defesa do Thunder, pra mim, ela foi muito bem feita. É isso mesmo que tem que fazer. O Thunder vai ceder bolas de 3. É assim que essa defesa jogou a temporada inteira e não vai mudar. E não tem que mudar, na minha opinião. É isso. Mas o ataque precisa ser melhor. Porque não adianta nada você forçar erro e não conseguir capitalizar, e não conseguir punir. Não adianta. Então, no geral, o que o Thunder tem que melhorar é o ataque. Atacar melhor em meia quadra, punir melhor os erros, ter Chet e Jalen jogando mais. Então, pra mim, todos os ajustes do Thunder giram em torno disso. E, obviamente, o Daigneault fazer um trabalho melhor. Tomar decisões melhores, sentir mais o jogo, pedir mais tempo, quebrar. Quando o Pacers estiver numa sequência boa, tentar quebrar o ritmo com timeout. Não abdicar de ter um big em quadra no final do jogo, que é importante demais para pegar rebote ofensivo, para gerar pontos de segunda chance. Então, o Daigneault ele também precisa tomar decisões melhores. Outra coisa, é final de NBA, cara. Então, assim, Ajay Mitchell, Isaiah Joe, Jalen Williams, esses caras não podem jogar. Não podem jogar. Você tem que estar fechado com o seu quinteto. E aí você roda Caruso, você roda o Hartenstein. Se precisar de um pouco mais de espaçamento, você bota o Aaron Wiggins pra jogar. E tem que parar por aí. Não existe numa final de NBA o Ajay Mitchell jogar no segundo quarto. Não existe. O Ajay Mitchell, ele só pode jogar se for garbage time. O Jalen Williams, ele só pode jogar se for garbage time ou se for um contexto muito específico onde você precisa de um pouco mais de tamanho, um pouco mais de físico. Aí talvez você possa usar o Jalen Williams, assim como ele usou contra Denver. Mas se não for o caso, usa o seu quinteto, Caruso, Hartenstein e Aaron Wiggins. É isso que o Daigneault tem que fazer, na minha concepção. E aí eu falo isso tendo total noção de que o Daigneault sabe muito mais de bola do que eu, mas eu tô aqui pra dar minha opinião. E vocês estão aqui pra ouvir minha opinião. Minha opinião é essa. É usar o quinteto e usar esses 3 jogadores. É isso. É isso que o Thunder, na minha concepção, deveria fazer pro jogo 2, que pra mim é um jogo que dá super pro Thunder ganhar. Até porque o Oklahoma tem como uma das suas características de não jogar mal 2 jogos seguidos. Se você pega nesse playoff, cara, é muito difícil que o Thunder jogue mal 2 jogos seguidos. Normalmente o Thunder, depois de um jogo ruim, sempre entrega uma grande atuação. Foi assim contra Denver, por exemplo. O Thunder fez aquele jogo 1 péssimo, não péssimo, mas aquele fim de jogo 1 péssimo, onde tomou o game winner do Aaron Gordon. No jogo 2 o Thunder foi lá e atropelou. Contra a Minnesota foi a mesma coisa. Teve aquele jogo, foi o jogo 3, que o Thunder perdeu, se não me engano. Acho que foi. Aquele jogo 3 horrível, jogo 4 foi lá e ganhou bem. E no jogo 5 fez o que fez. Então, se tem uma coisa que o torcedor do Thunder pode se apegar,
é no fato de que o Thunder dificilmente joga mal 2 jogos seguidos. O Daigneault é um cara que costuma mudar os cenários após uma derrota. Então, eu acho que é um jogo 2 bem acessível. Meu palpite é o Thunder vencendo o jogo 2. Mas ficou muito claro no jogo 1 que o Pacers tem capacidade de quebrar qualquer tipo de previsão. Então, o Thunder tem que entrar com sangue nos olhos, tem que entrar tendo total noção de que o jogo 2 é primordial e tem que ganhar. Assim como o Pacers pode entrar um pouco mais relaxado no jogo, porque já roubou o mando do Oklahoma. Então, meio que nessa primeira parte das finais, o Pacers já fez o que tinha que fazer. Roubou o mando. Mas é importante o Pacers corrigir o que deu errado no jogo 1, tentar a vitória e ir para os jogos em casa já tendo o time mais acertado com base no jeito que o Oklahoma joga. Então, o jogo de amanhã vai ser maravilhoso, tende a ser um jogo bom pra caramba e tô bem ansioso para ver o que os 2 técnicos vão apresentar para esse segundo jogo. Né? Tende a ser um jogo bem interessante num aspecto tático mesmo da parada. Mas enfim, galera, é isso, tá? Que eu tinha pro programa de hoje. Deixa eu só ver se saiu alguma notícia. Uma coisa que saiu ontem, mas acabou já sendo desmentida, foi a parada lá do Gui Santos, né, cara? O Gui Santos tava dançando com umas mulheres ali, depois de pedir a mulher dele em casamento. Mas aí já deu que não era nada daquilo, né? Que não era nada daquilo, que as mulheres eram amigas dele, da mulher, enfim. O Léo Dias falou do Gui Santos, uma loucura, né? O Gui Santos tá na boca do Léo Dias, que loucura. Eu acho que não tem muito mais o que acrescentar, não, cara. Acho que é mais isso. Obrigado, tá? A você que acompanhou o programa de hoje. Espero que você tenha curtido. Amanhã, reforço, provavelmente não teremos Switch TV Show. Eu devo postar algum react, alguma coisa do tipo. E devo vir pra falar sobre o jogo 2, obviamente. Mas o Switch TV Show mesmo, talvez a gente não tenha no domingo. Então, segunda-feira a gente volta com o Switch TV Show. As lives voltam a partir de segunda-feira também, tá bom? E semana que vem a gente deve voltar à programação realmente normal aqui do canal. Não sei como que eu vou fazer quando eu for lá pra São Paulo. Eu devo ficar só 1 ou 2 dias em São Paulo, né? Devo ir só pro sábado. Mas, se por acaso der pra gravar por lá algum conteúdinho, vou trazer pra vocês também. Se não der, não deu, né? Mas a gente vai trocando ideia sobre isso no decorrer da semana. Fechou? É isso, gente. Bom sabadão a todos. Bom domingo também. Tamo junto. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. E tchau.